Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com Letícia Almiana, doutora em saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e nós vamos falar sobre psicologia do incomum. Elas estão associadas a crenças místicas, religiosas ou espirituais? Bem-vinda, Letícia, é um prazer recebê-la aqui no Religare. Prazer, Flávio. Prazer, pessoal. Muito bom estar aqui. Muito bem, procure pelo Religare Conhecimento e Religião no YouTube ou nos desenvolvedores de podcast, como, por exemplo, o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Letícia, a gente vai conversar hoje sobre a psicologia do incomum. Não é? O que seria, não é, a psicologia do incomum? Então, esse termo veio da ideia do unusual in psychology, né, que seria como trazer temas que não são comuns à área da psicologia ou que infelizmente não são muito vistos e estudados nas graduações do curso de psicologia pelo país. Então, abordar temas como a psicologia da religião, como a presença de experiências anômalas na vida das pessoas, por uma relação também cultural nesse nosso país tão gigantesco, né, tão rico, e como entender esses fenômenos e como entender também do ponto de vista até da psicopatologia ou da religiosidade, da espiritualidade, mais ou menos por aí. Sim. Experiências anômalas. O que são experiências anômalas? Então, esse termo, a gente diz que é um termo meio feio, né? Mas é o melhor que a gente tem hoje em dia. E a gente não pode confundir com experiências anormais, sabe? Na verdade, experiências anômalas são experiências que elas são diferentes e elas não têm uma explicação comum. Então não é como assim, então eu acordei, tomei o meu café hoje, senti o gosto do café. São experiências que a gente geralmente não conta para a pessoa que está do nosso lado no ônibus, por exemplo. Hoje eu acordei e vi, por exemplo, um tipo de experiência anômala, né? Que as pessoas já me relataram, que a gente chama de saída do corpo, que a pessoa tem a impressão, né, de que ela acorda, mas ela não se vê acordando, ela se vê do alto do quarto dela e consegue enxergar o corpo dela dormindo na cama. Então, esse tipo de experiência é anômala porque a gente não tem uma explicação comum para dar para essa experiência. São experiências que a gente geralmente não conta para a pessoa que a gente está recém conhecendo, embora elas sejam realmente muito comuns na população em geral. Então, essa é interessante, né? Uma espécie de contradição. Mas as experiências anômalas são isso, então, são experiências que são muito prevalentes. A gente vê, né, em todos os países, em todas as culturas, tipos diferentes de experiências assim, como às vezes ouvir uma voz que a pessoa está ouvindo, só ela está ouvindo aquela voz, ver coisas que as outras pessoas não estão vendo, experiências de né, tidas, entendidas como telepatia, aquilo de eu pensei na pessoa e a pessoa daqui a pouco me telefona, faz anos que eu não falo com aquela pessoa, lembrei dela e ela me telefona naquela hora. Experiências pré-cognitivas, então pessoas que têm uma sensação muito grande de morte e daqui a pouco ela passa por um acidente e quase morre, né? Ou sonhos premonitórios. Então tem uma série de experiências anômalas assim que são relatadas pelas pessoas, né? No caso dos estados alterados de experiência, nós poderíamos incluir também nesse quadro aí de experiências anômalas. Experiências de Então, transe. sim, sim. Por exemplo, as experiências que são chamadas no contexto religioso de transe mediúnico, né? Sim, Por exemplo, sim, são experiências anômalas. É que anômalo, a experiência anômala é um termo mais da psicologia. É um sim. termo justamente para que a gente saia desse território de linguagem só religiosa, né? Por exemplo, na minha tese de doutorado, a gente começou chamando de experiências religiosas e espirituais, tá? Quando a gente investigou as pessoas que tinham essas experiências. Mas a gente viu que as próprias pessoas não chamavam disso. Algumas diziam: eu tenho uma experiência estranha, eu tenho uma experiência que eu não sei o que que é, eu tenho uma experiência que eu não queria ter. Então a gente começou a ver que o mediunismo ele já é um termo religioso, né? Mas sim, essas experiências de transe, por exemplo, elas são incluídas como experiências anômalas. Compreendo. Letícia, como interpretar esses fenômenos, né? Qual que é a contribuição que a psicologia traz para a compreensão dessas experiências?
Então, a gente costuma dizer que o teto é baixo da psicologia, né? Porque o que a gente quer entender hoje é até que ponto essas experiências, vamos resumindo, né, estão fazendo bem para a pessoa ou não estão fazendo bem para a pessoa, né? Então, a gente está olhando do ponto de vista da saúde mental mesmo. A gente ainda tem algumas pessoas no Brasil, mas acho que no mundo mais, que estudam a paranormalidade, e aí vão para esse outro campo, né? A gente, na psicologia, a gente está muito centrado nisso, assim, no comportamento religioso, nas crenças religiosas, e o quanto aquela crença e aquela experiência, por exemplo, está fazendo sentido para a pessoa e está dando conta de oferecer algumas respostas para ela. Então, a gente vê que as pessoas que têm essas experiências e que ainda não buscaram um framework, não deram um quadro de sentido para as experiências, essas experiências incomodam mais, elas trazem maior sofrimento, entende? Então, as pessoas chegam mais angustiadas, eu não sei o que que eu tenho, eu acho que eu tô ficando louca, né? E quando as pessoas encontram uma rede de sentido, que muitas vezes é na religiosidade ou na espiritualidade, mas outras vezes é mesmo na criatividade, na arte, né? Essa experiência se acomoda e a pessoa fica bem. Então, esse é o entendimento da psicologia, e claro, quando não fica bem, né? E aí a gente vai conversar depois sobre isso. Sim, é verdade. Quando a gente faz essa abordagem da psicologia, já é possível identificar algumas causas para o fato disso existir na vida da pessoa, né? Quando a pessoa relata, podemos identificar alguns aspectos causadores desse tipo de experiência? Então, a gente tem algumas ideias, algumas evidências, assim, mas não dá para dizer é isso, tá? A Sim. gente poderia chamar de uma predisposição. Então, o professor com quem eu estudei em Oxford, por exemplo, no meu pós-doutorado, o professor Gordon Claridge, ele estudava o perfil de personalidade. Então, ele estudava o que ele chamava, né, o termo esquizotipia, né? Que seria uma propensão a ter esse tipo de experiência em comum, unusual experiences, né? Experiências incomuns, daí vem a psicologia do incomum. Então, aí desenvolveu uma escala, né? Até validei a escala no Brasil, onde a gente mede, é como se algumas pessoas tivessem sim uma propensão, que é a mesma propensão que pode levá-las a desenvolver um transtorno psicótico, tá? Mas elas não chegam a desenvolver o transtorno psicótico como um todo. Elas têm traços comuns, então uma predisposição para fazer associações que pessoas muitas vezes não fariam, né? Associações entre coisas que parecem muito diferentes e essa pessoa faz essa associação, uma propensão a pensamento mágico, a fantasia, a criatividade. Então, sim, existe um certo perfil de personalidade que seria como se fosse uma predisposição para ter esse tipo de experiência e que é uma predisposição barra risco, porque dependendo da estrutura emocional dessa pessoa, isso pode ser risco para ela desenvolver uma psicopatologia, aí nesse lugar das psicoses, entende? Não sei se eu Sim, se deixei claro. sim, eu vou depois pedir para você me ajudar a entender alguns termos, né? E acredito que para Tá, o telespectador e para telespectadores também pode ser útil, mas eu estou agora mais instigado a te perguntar pelo entorno cultural, né? Porque tem essa predisposição, que esse entorno, né? Em que ele opera, em que ele interfere, né? Para a pessoa manifestar de uma determinada forma e não de outra. Imagino que seja diferente algo do tipo na Índia, ou aqui no Brasil, ou em outro lugar, por exemplo. Não sei. sim, bastante, bastante, né? Então, vamos pensar que esse entorno, né, o contexto cultural, ele é como se fosse a base que a pessoa vai ter, né? E ela vai usar ela vai comunicar a experiência e ela vai usar elementos dessa base cultural para comunicar a experiência anômala dela, né? Então, com certeza, se ela estiver na Índia ou se ela estiver no Brasil, ela vai ter experiências anômalas diferentes, mas na verdade a diferença ela está muito na linguagem,
Então, porque, claro, a gente tem uma experiência e a gente rapidamente quer buscar o significado daquela experiência, né? A gente quer dar nome para aquilo. E aí, o nome que a gente vai dar muito prontamente é o nome que a gente conhece e que faz parte do nosso contexto cultural. Então, só que aí, que se a gente for imaginar no Brasil, que nós temos um sincretismo enorme, né? As pessoas vão em três religiões ao mesmo tempo, então elas vão no centro espírita, elas vão na igreja evangélica e elas vão no terreiro de Umbanda. Então, isso causa uma mistura, como a gente chama de uma sopa cultural, um caldo cultural, que faz com que as pessoas, às vezes, também tenham uma pressa de ter, elas têm uma experiência que parece uma experiência estranha, mas elas rapidamente elas já dão um nome para aquilo como, estou vendo espíritos, eu sou médium, né? Então, e aí, claro, a diferença, por exemplo, tem estudos mostrando a diferença entre a Índia e os Estados Unidos, né? Então, que nos Estados Unidos tem uma chance muito maior, as pessoas têm um letramento, elas consomem muito classificações de diagnóstico de transtornos mentais. Então, a chance nos Estados Unidos de uma pessoa com experiências anômalas achar que ela tem um transtorno mental é muito maior do que na Índia. Na Índia, a pessoa vai achar que ela está tendo uma experiência religiosa, espiritual, uma experiência né, com Shiva, uma experiência com Krishna, enfim, ela vai dar um nome de acordo com o contexto dela, né? Sim. Mas só a experiência do Brasil, para mim, ela é riquíssima, ela é Já temos lindíssima, bastante né? por aqui, não é? Para trabalhar. Bem, Uhum. eu quero falar do livro, né? Experiências religiosas, espirituais e anômalas, desafios para a saúde mental. Agradecer a Letícia, né, que está nos oferecendo exemplar desse material. Então, se você quiser participar do sorteio, não deixe de escrever aqui para a nossa equipe. religare@tvhorizonte.com.br, que você também vê aqui na tela, é o e-mail para você participar do sorteio. No Religare de hoje, nós estamos conversando com Letícia Almiana sobre psicologia do incomum. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Letícia Almiana. Ela é doutora em saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pós-doutora pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Letícia, você falou coisas difíceis, né, para quem não é da área. Então eu preciso entender melhor o que é que significa. Bom, vou até olhar aqui, esquizotipia. Então, é, esquizotipia significa, é um termo, né? É um conceito que também existe, existe um transtorno mental que se chama transtorno da personalidade esquizotípica, tá? Esquizo vem de cisão, então cisão com a realidade, cisão entre aquilo que é real e aquilo que não é real, né? Então a esquizotipia é como se fosse uma propensão à esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença psicótica, um transtorno psicótico, onde a pessoa basicamente ela vive mais numa realidade da fantasia dela, então ela vai ter delírios que são crenças muito diferentes e ela pode ter alucinações, que seria ver coisas que os outros não veem, ouvir coisas que os outros não escutam. A esquizotipia é uma propensão a ter esquizofrenia, a ter tudo isso que eu falei agora. Só que a pessoa não chega a desenvolver. Então, muitas vezes ela é a pessoa diferentona, ela é a pessoa que vai chegar para você e vai dizer: estou vendo a sua aura, hoje a sua aura está boa, está legal. Então, essas pessoas elas costumam ter algumas experiências anômalas incomuns, mas elas podem estar saudáveis, podem usar aquilo de forma criativa ou ressignificar aquilo num contexto religioso e tá tudo bem com elas. Então, a esquizotipia não necessariamente é patológica, né? É doença. Não sei se Entendo. eu Não, piorei. não, pelo contrário, ajudou muito. Há quem olhe para a religião e conclua uma prática, uma experiência de tipo religioso ou espiritual e conclua logo, isso é patológico. Nós podemos falar então que 90%, mais de 90% da população esteja adoecida porque é Pois religiosa? é.
Então, não, né? Sim. Não, por favor, não, né? Mas infelizmente as formações em saúde mental que a gente tem hoje, tanto psiquiatria quanto psicologia, elas têm uma tendência enorme a classificar 90 a 100% dessas pessoas que têm essas experiências dentro de um contexto religioso como pessoas que têm alguma psicopatologia. Mas no manual, o grande manual, a Bíblia, né, da psiquiatria hoje, que é o DSM, esse grande manual que diz todos os transtornos mentais, ele deixa bem claro o que a gente chama de diagnóstico transcultural, que é você não pode considerar uma pessoa tendo um transtorno mental como uma pessoa que tem uma psicopatologia se essa experiência dela estiver dentro de um contexto cultural e religioso. Então, não podemos considerar não. Embora, claro, as experiências sejam muito interessantes e a gente precisa estudar melhor, né? Entender melhor. Compreendo. Você já deixou aí vários sinais, né? Mas vamos tentar agora assim, apresentar como que a gente separa, né? Eu falava com você um pouco antes da gente começar aqui a gravação, né? Na sala de aula, no curso de psicologia, das questões que eu mais escuto como professor de cultura religiosa é como é que a gente separa o que é o patológico do que é o religioso, tem como separar, enfim. Qual é a distinção, né? Até onde a gente vai como uma expressão saudável, né? Ou onde que a gente precisa já começar a identificar nessas experiências, né, elementos patológicos que precisarão ser tratados. Então, isso é extremamente importante, né? E o meu professor, o Gordon Claridge, né, de Oxford, ele dizia assim que a gente não pode nem considerar pessoas psicóticas como visionários, né, e místicos, e a gente não pode considerar pessoas que têm experiências religiosas, espirituais ou anômalas como psicóticas. Então, como diferenciar? Essa é a grande pergunta. A gente tem um problema antes de eu responder isso, né? O problema é que na descrição das experiências elas são muito parecidas. Então, se você for ver uma experiência de um paciente psicótico, ele vai descrever, por exemplo, eu tive um paciente recentemente que ele descrevia que ele falava com a mentora espiritual dele, e essa mentora fazia orientações. Uma outra paciente psicótica também, ela tinha um mestre, e o mestre orientava ela a fazer algumas atividades, inclusive de alimentação e tudo que eu fazer bem para ela, tá? Se a gente for ver pessoas que trabalham com mediunismo, elas também vão ter contato com mentores, com mestres espirituais. Então, a descrição ela é muito parecida. O que diferencia mesmo? O jeito. Então, aí a gente tem a pesquisa lá também do King's College London, né, lá do Reino Unido, da professora Emanuele Peters, que faz uma pesquisa linda e ela diz claramente: o que diferencia é a forma com que a pessoa lida com essa experiência, né? Então, não é a experiência em si, não é eu estou ouvindo a voz de um mentor, mas é o que eu faço com essa experiência, que encaminhamento que eu dou e que interpretação eu dou para essa experiência. Então, em primeiríssimo lugar, a capacidade de autocrítica. Então, quando pessoas que têm uma estrutura mais saudável, vamos chamar assim, que significa que elas têm mais recurso emocional para lidar com esse tipo de experiência, elas são mais saudáveis. Pessoas mais saudáveis, elas tendem a ter uma autocrítica maior. Então, elas se perguntam, elas têm uma experiência, elas já se perguntam: acho que eu estou ficando louca. O que está me acontecendo? Isso está estranho. O estranhamento em relação ao surgimento dessas experiências é um bom indicador de saúde mental. Por quê? Porque o paciente psicótico não só não estranha, como ele quer desenvolver mais a experiência. Aquela experiência serve para ele como um bote salva-vidas, na verdade, né? Dá um sentido para a vida dele, ele não consegue, para ele poder também fugir de questões que ele não consegue ver, tá? Então, autocrítica em primeiro lugar. Sim. Em segundo lugar, a interpretação da experiência. Então, a pessoa pode, inclusive, interpretar a experiência como: eu sou médium de Umbanda, fui preparado para isso, recebo o Pai João toda quarta-feira no meu terreiro de Umbanda. Mas a pessoa vai ter flexibilidade para outros tipos de interpretações. Então,
Mas o meu vizinho, contei pro meu vizinho uma experiência e ele acha que é tudo da minha cabeça e tá tudo bem, ele pode achar isso. Então, tem outras explicações para sua experiência? Tem. A pessoa é aberta, então ela é flexível. O paciente psicótico, ele é rígido, ele vai dizer, não, eu sou enviado de Deus e ponto final, não existe outra possibilidade de explicar a minha experiência. Então, autocrítica e flexibilidade cognitiva são dois indicadores importantes para diferenciar Com- experiências saudáveis e patológicas. Sim. É, no âmbito, você disse de limitações no âmbito da psiquiatria, também da psicologia. Como é que você avalia a formação de profissionais para lidar com temas como esse numa sociedade como a nossa, em que a maneira de expressão, né, para muitos sentimentos, muitos afetos, muitas das experiências, né, é uma maneira religiosa? Então, a palavra despreparo, né? Não há preparo algum. Na verdade, o que a gente vê é que, mesmo a psiquiatria, mas sobretudo a psicologia, quando ela surge, ela precisa muito se diferenciar dessas outras crendices que aconteciam naquela época no contexto europeu, né? Então, a gente tinha muito essa questão do mediunismo, essa questão mesmo do charlatanismo, né? Dos canalizadores, as pessoas que faziam mágica. A psicologia e a psiquiatria surgem nesse contexto na Europa. E, de alguma forma, para se firmar como ciência, ela precisa cindir com isso. Ela precisa dizer: nós fazemos laboratório de percepção, nós fazemos ciência, nós não somos religião. Isso, por algum tempo, foi necessário, até, eu diria, mas hoje em dia não só não é necessário mais, como é urgente que se faça alguma coisa, né, em relação a isso, que se possa atualizar os cursos de psicologia do país, né? No Sim. mundo, acho que já tem alguns países que estão melhor nisso, mas no Brasil não tem como um psicólogo, uma psicóloga sair bem preparado do curso de uma formação sem entender o impacto das crenças religiosas e das experiências Sim, sim. anômalas na saúde mental das pessoas. E infelizmente ainda tem muito preconceito e resistência em relação a isso, né? E falando assim, só para identificar, né, por onde é que tem passado a discussão aqui no Brasil, nós temos já centros que podemos referenciar, de que se destacam nessa pesquisa? Sim, sem dúvida. Então, no Brasil, a gente tem a ANPEP, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Na ANPEP existem vários GTs, grupos de trabalho, e existe o GT de Psicologia e Religião. Esse GT tem mais de 30 anos já, veja só, e ele junta, ele reúne os maiores pesquisadores da área do país, então são gente realmente muito boa. Eu participava do GT até recentemente. Eu acho que o GT é uma grande referência, GT Psicologia e Religião, da ANPEP. E aí a gente tem duas grandes referências no país. A primeira, maior referência que eu diria, é o Interpsi da USP, que é um núcleo dentro do Departamento de Psicologia Social da USP, que reúne dois professores que são, assim, com quem eu aprendi muito também em relação às experiências anômalas, que é o professor Wellington Zangari e a professora Machado, Fátima Regina Machado. Eles são referência e eles têm ali, acho que uns 10 grupos de estudos sobre temas variados nesse sentido, e tem publicações. Eles recentemente publicaram um livro sobre psicologia da religião, com o professor Geraldo José Paiva, né, que é o fenômeno Sim. assim, que trouxe a psicologia da religião para o país. E a gente tem a NUPES também, né, que é na Federal de Juiz de Fora, o professor Alexandre Moreira Almeida, que também é uma referência. E temos, assim, na Universidade Católica de Brasília, a professora Marta Helena Freitas. A gente tem na USP de Ribeirão o professor Miguel Bairrão. E a gente tem na Paraíba, na Federal da Paraíba, a gente tem o professor Tiago Avelar de Aquino. Sim, sim. Tem muita gente nesse país afora. Que bom. E temos Letícia Almiana. Temos. Muito bem, muito obrigado por você ter Sim. participado conosco aqui do Religário. Muito agradecido. E mais uma vez quero destacar sobre o livro, né? E agradecer você também pela oferta. Experiências religiosas, espirituais e anômalas, desafios para a saúde mental. É um livro que você pode concorrer ao sorteio escrevendo para religare@tvhorizonte.com.br. Um abraço, muito obrigado. Letícia,
Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado ou doutorado através da página que está em pucminas.br/ppgcr. Agradecido a você que nos acompanha, toda a nossa equipe aqui na Rede Catedral. Voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.